Sejam todos bem-vindos a mais uma aula A Importância da Leitura em Tempos de Pandemia. Eu sou a aluna Monique Cunha Fonseca, estagiária de Pedagogia da Faculdade Uninter. Hoje é o nosso terceiro dia de aula, a nossa sexta aula, e eu vou estar falando um pouquinho para vocês da vida e obra de Machado de Assis. Primeiro eu coloquei essa pergunta para que vocês possam refletir: quem foi Machado de Assis? Vocês sabem quem foi Machado de Assis, a sua importância para a literatura brasileira, os seus principais livros? Então vou começar falando da história dele. Machado de Assis, ele nasceu em 1839, faleceu em 1908. Ele foi um escritor brasileiro considerado um dos mais importantes do século XIX. Ele escreveu poesias, contos, romance, e ele também foi jornalista, teatrólogo, crítico de teatro e crítico literário. Ele começou a carreira dele como jornalista e foi no dia 12 de fevereiro de 1855 que o jornal Marmota Fluminense trazia na página 3 o poema Ela. Aqui tem um trecho do poema. Dos lábios de querubim eu quisera ouvir um sim, para alívio do coração. Daí por diante não parou de escrever na Marmota e de fazer amizade com os políticos. Machado de Assis, ele foi um grande escritor, mas ele também foi muito apaixonado pela leitura. Desde muito cedo ele lia livros e assim, qualquer tempo que ele tinha ele estava lendo. Diz que até no serviço mesmo, ele dava uma escapada do serviço para poder ficar lendo. Ele foi um grande amante da leitura. E ele também foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele fundou a academia em 1896. Em 1897, ele foi nomeado o primeiro presidente. E ele também tem uma estátua, na verdade, dele na entrada da academia. A Academia Brasileira de Letras, ela também é conhecida como a Casa de Machado de Assis. Então agora vamos falar um pouquinho dos últimos anos da vida de Machado de Assis. Em 1904, ele ficou viúvo. A esposa dele, companheira de 35 anos, acabou falecendo. Carolina era o nome dela. Além de ser revisora das obras de Machado, ela era também a enfermeira dele. Ela cuidava muito dele. Por quê? Porque ele tinha saúde abalada pela epilepsia. Após a morte dela, ele ficou mais recluso, ele não saía mais tanto de casa. Ele escreveu um poema de grande sucesso também chamado A Carolina. As obras de Machado de Assis são divididas em duas fases, porque esse autor ele teve uma carreira literária ininterrupta, ou seja, ele não parou de escrever. Ele produziu de 1855 a 1908 direto, e era romance, era poesia, era crônica, era crítica, e o ponto alto da produção literária dele é o romance e o conto. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho das duas fases da carreira dele. A primeira fase é o romantismo. E as histórias ou tinham um final feliz ou um final trágico e uma narrativa linear. Apresentava também traços inovadores, como uma linguagem menos descritiva, menos adjetivada e sem o exagero sentimental. Os personagens tinham um comportamento não só movido pelo amor, mas também pela ambição e pelo interesse. Alguns livros dessa época são A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Já na segunda fase, ele fez uma coisa diferente de tudo que tinha no Brasil. Foi daí que surgiu que ele inaugurou o realismo. Dessa fase temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Bordas, Dom Casmurro, Esau e Jacó e Memorial de Aires. Agora vamos falar um pouquinho dos personagens femininas de Machado de Assis. As principais personagens femininas de Machado, ou elas eram adúlteras, ou elas estão a ponto de cometer o adultério, como é o caso de Virgília de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ela não quis se casar com Brás Cubas, mas quando ela já estava casada com outro homem, ela se torna amante de Brás. Então, assim, é bem interessante essa característica.
Outra característica também dele é usar muito o ironismo nos seus livros. Outra característica também é a crítica social. Tem bastante coisa interessante nos livros de Machado. Eu aconselho vocês a lerem. Comecem pelos contos, que são mais simples, de mais fácil entendimento, para depois ir para os clássicos mais complexos, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas. E vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de encerrar a aula com uma frase para reflexão, uma frase que eu acho bonita de algum autor. E hoje eu vou encerrar com essa frase, que é de Machado de Assis, e que a frase diz o seguinte: esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. Então é o seguinte, a vida da gente a gente tem que prosseguir. Para escrever uma nova história, a gente às vezes tem que apagar uma história antiga. Então vamos refletir sobre isso. Eu estou muito feliz com a repercussão que os vídeos estão tendo. Eu estou conseguindo mais vídeos do que o necessário, mais do que as 15 curtidas. Eu quero agradecer muito vocês por estarem me apoiando nisso, pelas mensagens de carinho. Então estou muito feliz. Muito obrigada mesmo, de coração. Até amanhã. Amanhã vai ser a nossa 7ª ou 8ª aula do nosso 4º dia do curso.